de Gênesis capítulo 15 da palavra de Deus. Quem achou diz amém. Vamos ler então. Diz assim a palavra de Deus: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Amém? Mais uma vez. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu grandíssimo galardão. Amém? Coma os assentos, aleluia, e bata aquelas palmas. Algo impressionante que nós podemos aprender, que nós podemos conhecer o agir de Deus através da vida de Abraão. Aleluia. O Senhor tem o poder nos céus e na terra. O Senhor tem o poder de fazer, tem o poder de desfazer. O Senhor, Ele conhece tudo, o interior, Ele conhece o caminho, Ele conhece a caminhada, a trajetória, a casa. Tudo está no controle do Senhor. Tudo o que acontece e o Senhor permite é porque Ele nos prova. Ele nos prova a nossa fé, para ver se nós temos completamente ligado, para ver se nós temos completamente acreditando naquilo que Ele pode fazer. Aleluia. E nós conhecemos a vida de Abraão, mas até aqui, aleluia, Deus prometeu uma promessa para Abraão. Deus prometeu uma promessa a ser cumprida na vida de Abraão. Foi o que o Senhor prometeu. Impressionante que nós podemos aprender com Abraão algo especial da parte de Deus, de uma seguinte forma. Porque Deus prometeu para Abraão uma promessa. Porque Deus confirmou um plano na vida de Abraão. Aleluia. Tem um porém na vida de todos. Não é qualquer pessoa que ganha uma oportunidade de receber a promessa do Senhor. Aleluia. Abraão foi uma pessoa que teve essa oportunidade que Deus prometeu para cumprir na vida dele. Primeiro ponto, que Abraão, ele não fazia. Se nós ver a vida de Abraão, a gente vai ver que ele não curava, ele não operava milagre. A gente vai ver que Abraão não fez nenhum sinal acontecer. Algo que Deus achou em Abraão, algo que Deus achou graças aos olhos de Abraão, e é o que poucos têm, é o que poucos recebem. Deus falou com Abraão que Deus achou graça sobre Abraão. Foi quando o Senhor falou com ele e ele ouviu a voz de Deus. Tem gente que tem a promessa, mas não escuta a voz de Deus. Tem gente que tem os planos de Deus, os projetos de Deus, mas não ouve a voz de Deus, não escuta a voz do Senhor. E Abraão, ele não fazia o milagre, mas ele ouviu a voz do Senhor falar com ele. E o Senhor falando com Abraão, o que era mais interessante na vida de Abraão
ouvir a voz do Senhor era ele obedecer aquilo que Deus ordenou para Abraão. Porque o crente, uma pessoa que está na presença de Deus, ele não pode ficar só interessado em muitas coisas. Ele não pode simplesmente somente ouvir, mas ele tem que obedecer também. E Deus prometeu na vida de Abraão essa promessa, porque Deus falou com Abraão da seguinte maneira, prometendo acontecer algo grande na vida de Abraão. E até aí Abraão foi obediente a Deus. Interessante que Deus mandou a Abraão largar tudo, aleluia, para poder receber de Deus a promessa. No capítulo 12 a Bíblia vai dizer que Abraão, Deus falou com ele e ele deixou a sua terra, deixou a sua casa, deixou a sua família, deixou tudo para seguir a Deus, para seguir a promessa que Deus prometeu com ele. Foi quando o Senhor chamou a Abraão, e Abraão, obedecendo a voz de Deus, ele seguiu a trajetória, a caminhada, e um caminho que nem ele conhecia, porque era o próprio Deus que ia guiar a vida de Abraão. Quando Deus chama nós que cumpre, que quer fazer, Deus amostra o caminho correto, Deus amostra o caminho certo, Deus amostra, irmãos, a trajetória. Deus prometeu para Abraão que quem fosse com ele, o Senhor ia abençoar. A Bíblia diz que na trajetória que Abraão deixou a sua terra, chamada Ur, para seguir o caminho, aleluia, rumo à promessa do Senhor, aleluia, Abraão levou o seu sobrinho Ló juntamente com ele, rumo à promessa que Deus prometeu. Mas algo que me chama a atenção, que Abraão, ele teve que deixar a sua casa, a sua parentela. E isso nós podemos aprender, que Deus, quando ele nos chama, muitas das vezes nós temos que rejeitar e deixar muitas amizades que venham levar nós ao fracasso, que venha fazer nós não prosseguir, que venha fazer nós a não seguir, aleluia, um destino prometido por Deus. Se Deus prometeu na tua vida, mas muitas das vezes tu ficou apegado em alguma coisa, apegado com as amizades, isto leva, aleluia, a perder a oportunidade do Senhor, porque uma amizade, aleluia, diante da vida de uma pessoa, muitas das vezes leva a uma decadência. Muitas amizades levam a pessoa a ficar no interesse, aleluia. Muitos têm amizade e estão deixando a promessa de Deus de lado, mas muitas das vezes é mais fácil nós deixar as amizades contrárias de lado e nós ouvir a voz de Deus para nós ser abençoado. É mais fácil nós estar no ato do Senhor do que mal acompanhado no caminho. Aleluia. Abraão teve que deixar isso, porque muitas pessoas não iam acreditar na fé que Abraão tinha. Muitos não iam acreditar naquilo que Abraão ia possuir ou ia fazer. Como hoje um olha para você, olha para você e diz: essa pessoa nunca vai ser fluente de nada, essa pessoa nunca vai conquistar nada, a vida dela é só derrota, a vida dela é só isso, vai parar, vai se desviar, vai abandonar a igreja, vai abandonar tudo, não vai
vai fluir nada. Isso é a visão. Mas quando nós temos no caminho da promessa do Senhor, aleluia, muito óleo no interior da gente, mas lá dentro quem conhece o coração do homem é somente Deus. Lá na frente Deus tem a promessa da mudança total na nossa vida. Aleluia. Então Abraão pegou Ló, e quem fosse com Abraão, Deus ia abençoar. E a Bíblia vai dizer que ambos os dois cresceram juntos. Deus abençoou Abraão, como o Senhor também abençoou a Ló. Os dois foram fluentes na terra, os dois foram abençoados na terra. Mas Abraão tinha um propósito já, de permanecer na promessa de Deus, aleluia, permanecer no caminho do Senhor, aonde Deus tinha falado com ele. Aleluia. Ló cresceu com Abraão, fluiu bens material, fluiu na vida de Abraão as bênçãos do Senhor, aleluia, completamente sobre a vida dele, aonde chegou um ponto da vida de Abraão, então, se separar de Ló, porque houve contenda entre eles, houve briga entre eles. Abraão estava no propósito. No capítulo 13 de Gênesis, no versículo 7, a gente vai ver que houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Então estavam com briga, estavam com contenda. Então chegou o momento de Abraão dizer: olha, não vamos se brigar, vamos então aqui se dividir, vamos aqui escolher um caminho. Tu vai escolher o teu caminho, eu vou escolher o meu, e nós vamos seguir em paz, para não ter contenda, para não ter briga. Aleluia. Ló escolheu o caminho das campinas, belíssimo. Aleluia. E Abraão permaneceu no caminho que ele estava, porque Abraão sabia que quem tinha chamado ele é do Senhor. Abraão sabia que quem tinha chamado ele era o Senhor e não era mais ninguém. Abraão estava no caminho certo, Abraão estava na trajetória certa. Se tu estás, irmão, sofrendo na caminhada, se tu estás muitas das vezes até reclamando pela situação que tu se encontra, não se preocupa, só não desista da caminhada, que é o caminho correto, é o caminho que vai levar você à promessa. Abraão permaneceu naquilo que ele estava, naquele propósito. Abraão, ele recebeu a promessa e o Senhor deu a direção. Quando a pessoa tem a direção de Deus, pode ter certeza, a crítica vem, o falatório vem, aleluia, mas a pessoa sabe que está no propósito de Deus. Aleluia. Porque uma pessoa, quando recebe de Deus uma promessa, sempre tem pessoas que vão falar. Porque se a pessoa não estiver no ato do Senhor, ninguém vai falar nada. Se ninguém estiver sendo abençoado por Deus, ninguém fala nada. Acontece também até em nosso ministério. Quando Deus começa a abençoar, quando Deus começa a levantar, que o Senhor começa a operar, começa a usar, começa também a levantar pessoas contra, fazendo nós parar, fazendo nós desanimar, fazendo nós largar tudo e voltar para trás. Palavra que vem até nós ferir também. Mas quando nós não temos fazendo nada, que temos de braço cruzado, parado, ninguém está se preocupando conosco, ninguém está se preocupando com a nossa vida, ninguém está aí. Mas quando o Senhor toma nós, que o Espírito Santo começa a se manifestar através das nossas pessoas, aleluia, todos começam a se levantar, botando barreira, botando impedimento, dizendo:
dizendo aqui, ele não vai vir lá, nós vamos fechar as portas, porque sabe que o Espírito de Deus está na tua vida, porque sabe que Deus está agindo sobre a tua vida. Mas eu quero te dizer aqui nessa noite, se você foi chamado por Deus, não tem nada que vai ficar fechado diante de cada um de nós. Aleluia. E a Bíblia vai dizer então que Abraão permaneceu naquilo que ele estava. Aleluia. Ló pegou as campinas já ao caminho de Sodoma e Gomorra, mas Abraão ficou na compensação de Deus. Enfim, Abraão enfrentou tantas das coisas por causa do chamado do Senhor. Abraão enfrentou tanta dificuldade devido à promessa de Deus. Aleluia. Porque a Bíblia diz que quem tem a promessa no Senhor, ele se renova. Isaías falou também: o que espera no Senhor renovarão as suas forças. O que espera, muitas das vezes, o sofrimento da promessa é isso, de esperar, de demorar. É o processo de ter passado, é o processo que a pessoa enfrenta quando tem a promessa de Deus. Mas enfim, aleluia, Abraão chegou a um ponto da vida dele que estava cansado, exausto de tanto problema que ele estava enfrentando, mas Deus fala com ele novamente. Glória a Deus. Deus sempre animou a Abraão. No capítulo 15 aqui, Deus fala com Abraão o que o Senhor queria fazer. A promessa que Deus ia realizar na vida de Abraão. Deus tinha uma promessa para Abraão, de fazer dele uma pessoa grande. Mas Deus queria realizar na vida de Abraão o impossível. Glória a Deus. Deus queria fazer na vida de Abraão aquilo que ele não acreditava que era impossível para ele. Deus fala com Abraão no capítulo 15. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Deus falou com Abraão, veio a palavra do Senhor depois dessas coisas. Então Abraão enfrentou muitas coisas pela frente, que queria até desanimar, que queria até parar. Mas o Senhor falou com Abraão, dizendo: não temas, eu sou o teu escudo. O Senhor falou com Abraão da seguinte forma: até aqui eu tenho te guardado, até aqui eu te guardei, te protegi, nada aconteceu na sua vida. Porque quem recebe ou quem tem a promessa de Deus, o Senhor tem compromisso com ele. O Senhor tem uma responsabilidade de guardar e proteger. A pessoa fica blindado pelo Espírito de Deus. E o Senhor falou com Abraão dizendo: eu sou o teu escudo. Aleluia. Eu te protejo, eu te guardo, eu te livro. E o Senhor falou com Abraão e disse: e eu também sou o teu grandíssimo galardão. Galardão, para quem não sabe, é a recompensa. Abraão, não se preocupe, eu te guardo, eu te protejo e eu vou te recompensar. A recompensa eu vou te dar, eu vou fazer. Aleluia. Aqui o Senhor já lançou para Abraão uma palavra: galardão, eu vou te recompensar. E Abraão
já respondeu no versículo 2 ao Senhor, dizendo: então disse Abraão: o Senhor Jeová, a quem me há de me dar, pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é de Damasceno, Eliezer. Então Abraão disse: o que o Senhor vai me recompensar e vai me dar o quê? Não tenho filhos, e o mordomo da minha casa, ou seja, o meu empregado, é de Damasceno, Eliezer. Ele vai ser o herdeiro de todas as coisas que eu tenho. Ele vai ser o possuidor do que eu tenho. Aleluia, graças a Deus. Glória a Deus. E Abraão falou ao Senhor ainda mais, no versículo 13: e disse mais a Abraão: eis que não tem dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o herdeiro. A minha mulher estéril, não tem como gerar filhos, vai ser alguém da minha casa, vai ser o meu empregado, que vai herdar a herança. Vai ser difícil para mim, é algo impossível que pode acreditar. Aleluia. E o versículo 4: e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Ou seja, eu vou fazer acontecer o impossível na tua vida, e o que vai acontecer, o que será gerado, aleluia, aleluia, vai ser o teu herdeiro, porque eu vou fazer o milagre. Como se o Senhor quisesse dizer: eu vou te dar um filho que vai ser o teu herdeiro, gerado de ti. Aleluia, esse será o teu herdeiro. Eu vou fazer acontecer o impossível na tua vida, e tu vai ter um filho. Abraão achou impossível isto. Abraão achou incapaz isto, o que poderia acontecer. No capítulo 5, Abraão ficou não acreditando naquilo que Deus prometeu para Abraão. Para os olhos de Abraão era impossível, para os olhos dele, para a sua força física, ia ser difícil. Aleluia. Mas no capítulo 5, o Senhor falou com Abraão e disse: então o levou fora e disse: olha agora para os céus, e contra as estrelas se apodere, e disse-lhe: assim será a tua semente. Se Deus mandou Abraão sair para fora para olhar para o céu, então Abraão estava dentro da tenda, em 4 paredes. E quem está em quatro paredes, que não acredita no impossível, ele fica completamente desacreditado. Ele não acredita porque estava em 4 paredes. Aleluia. Abraão não estava crendo, não estava acreditando. Então o Senhor falou com Abraão no versículo 5: então sai, vai para fora, vai na rua, levanta a tua cabeça e começa a contar as estrelas. A Bíblia vai dizer que o Senhor chama todas as estrelas pelo seu nome. E o Senhor não queria que Abraão simplesmente contasse. O Senhor não queria que Abraão ficasse, vamos dizer, de boca aberta, contando de um a um. Não, o Senhor queria que Abraão viesse a levantar a cabeça ao céu, e o Senhor viesse dizer para Abraão: Abraão, aleluia, eu sei que tu não vai poder contar todas elas, mas uma coisa eu sei: veja a imensidão do céu, veja a criação, veja o que eu fiz, o que eu posso fazer,
Deus queria que Abraão levantasse a cabeça como um sinal: eu sou a tua solução, eu sou o teu milagre. Dentro de 4 paredes, se a pessoa não crê, a pessoa só vai olhar para o chão, e quem olha para o chão só olha para baixo, não tem a possibilidade de olhar para cima. Deus queria que Abraão levantasse a cabeça e olhasse para cima, para reconhecer o trabalho de Deus, o que o Senhor é capaz de fazer. Como se o Senhor dissesse a Abraão: eu sei que tu não vai contar, mas levanta a tua cabeça e veja do que eu sou capaz, do que eu posso fazer. E eu quero te dizer que nessa noite, Deus é capaz de fazer todas as coisas acontecer na tua vida. Nada está perdido ainda, porque quando o Senhor manda nós levantar a cabeça, que nós levantemos a cabeça, o Senhor, Ele se revela para nós. Bate palma e dá glória a Deus. Abraão não estava acreditando, irmãos. E no versículo 6, olha só: e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Depois que Deus falou com Abraão, depois que Abraão levantou a cabeça e contemplou imensidão do céu, a obra de Deus que não tinha fim, Abraão então creu no Senhor. Abraão acreditou, ele creu e foi imputado por justiça. Abraão creu e acreditou que o Deus que falou com ele era um Deus justo, era um Deus verdadeiro, que tinha falado com ele. Versículo 7: e disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para te dar a ti esta terra para herdares. Eu sou contigo, eu vou te dar. Eu vou te dar algo grande, eu vou te dar algo maior que tu possa imaginar. Aleluia. E Abraão disse, e disse-lhe: Senhor Jeová, como sabereis que hei de dar? E disse o Senhor: toma um bezerro de 3 anos, uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Aqui eu já vejo o que o Senhor falou com Abraão, para ele poder ver a manifestação de Deus. Abraão faz a primeira aliança com o Senhor, um sacrifício a Deus, um sinal de uma aliança, um sinal como se o Senhor dissesse para Abraão: prepara o altar, prepara o sacrifício e faz, porque eu vou abrir o caminho para você passar, eu vou abrir o caminho para você ir. A Bíblia diz que Abraão cortava os animais pelo meio, preparava, aleluia, e as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. Sabe o que é isso? Quando Abraão creu no Senhor, que a preparou, que acreditou, que confiou, que Abraão fez o propósito, Abraão estava abrindo o caminho da promessa que ele tinha recebido de Deus. Abraão estava disposto a fazer, aleluia, o sacrifício. As aves vinham, desciam para tentar pegar ali
aleluia, os animais que Abraão tinha já cortado, repartido, mas Abraão enxutava aquelas aves. Sabe qual é as aves que vem até a nós? Quando nós tomamos a decisão correta, quando nós viemos até na presença de Deus, quando nós determinamos, quando nós abrimos nosso coração e nós fizemos uma aliança com o Senhor, aleluia, que nós dizemos: Senhor, eu vou lá, eu vou me entregar a Ti, eu sei, porque eu sei que Tu pode fazer todas as coisas acontecer na minha vida. Daí vem as aves tentar picar aquilo que nós temos preparado, aquilo que nós temos fazido. E qual é as aves? Aleluia, aquelas pessoas que não acreditam na potencial nossa, aquelas pessoas que não acreditam do que nós somos capazes de fazer, aquelas pessoas que não acreditam na decisão que nós podemos tomar. Aleluia, essas são as aves que vêm tentar roubar o propósito, o projeto que nós apliquemos perante o Senhor. E Deus aprovou. Quando Deus aprovar, que Ele bateu o carimbo, bateu o martelo, as aves podem vir, mas o Senhor dá autoridade para nós enxutar, como Abraão enxutou essas aves. Disse: Abraão, enxota essas aves, não deixa, porque eu estou no controle, eu estou agindo. Quando alguém chegar até você, tentar, irmãos amados, aleluia, desanimar você com palavra, enxota, tenha autoridade no Senhor, porque Deus já prometeu para fazer a tua vida, e Ele vai fazer em nome do Senhor.